Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de rede de computadores e agora trabalhando na camada de rede. Baixamos o nível, hein? Desde a aula passada. Vamos lá. Antes de mais nada, né? Obrigado. Quero agradecer a todos a presença e, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, tá? Deixa eu olhar aqui nos meus controles. Opa! Deu pequenininho e o slide mais ou menos. Vamos lá. Deixa eu só alternar aqui. Beleza. Vamos lá. Camada de rede, certo? Passa aqui. Bom, nós vamos falar do IPv4. Especificamente, vamos iniciar pelo endereçamento. Na camada de rede, o endereçamento dele é lógico. Isso eu já expliquei a vocês, inclusive, quando nós estávamos conversando. Eu estava tirando dúvida de vocês, né? Mas, antes de mais nada, para que eu preciso de um endereçamento lógico? Vejam, deixa eu logo passar aqui para a nossa. Deixa eu jogar aqui para o nosso querido G-Slide. Deixa eu ver aqui que ele não está querendo vir, não, hein, gente? Tá brigando aqui. Pronto. Vamos para lá. Aqui. Estão vendo aí? Beleza. Que viagem é essa, velho? Realmente foi uma confusão danada aqui para chegar. Mas vamos lá. Qual é a necessidade de ter um endereçamento virtual? Bom, antes de mais nada, qual é a função da câmara de rede? A principal função é o seguinte: eu ter duas redes distintas, cada uma com seu roteadorzinho de borda, né, o seu gateway, e eu ter uma forma de interconectar essas redes. E aqui, pronto, de forma tal que a rede A consiga se comunicar com a rede B. Veja, já é sabido por vocês, eu até comentei, que na pilha de protocolos, certo? Eu tenho que identificar origem e destino. Isso acontece na camada de aplicação, na camada de transporte. Ele não se preocupa muito com essa origem e destino, e sim com os pacotes, porque ele mesmo faz a comunicação direta, né? Com esse origem e destino, ele já estabeleceu a conexão. E eu tenho aqui no meio o IP e enlace. Aqui, tanto para esse quanto para esse, o que importa são portas. Aqui eu tenho o endereçamento físico da própria placa, da interface de comunicação. Então, eu vou ter um endereço físico, também conhecido como MAC, certo? Pronto. E na camada de rede, certo? Eu vou ter o endereço lógico, que é o endereço IP, o IP address, né? O endereço IP. Então, eu vou ter um endereço lógico. Professor, mas para que mais um endereço? Mais uma identificação? Eu não já tenho um endereço único da interface? Bom, é verdade. Mas tem um porém. O endereço da interface,
ele não serve para você fazer o roteamento, o encaminhamento de mensagem, tá? Ele identifica o indivíduo, tá? Na rede e no mundo, mas esse indivíduo ele pode mudar, não é? De interface, seria um problema. E segundo, esse mesmo indivíduo ele não tem um endereçamento hierárquico. O grande segredo está nessa palavra aqui, ó. Hierárquico. Como assim, professor? No endereço lógico do IP, eu tenho uma faixa que identifica a rede e uma faixa que vai identificar o usuário, também chamado de host. Tá? Como assim, professor? Simples. Vamos fazer uma analogia direta, tá? Só para facilitar a compreensão. Se você subentender uma rede como um condomínio e os participantes desta rede como sendo residências, o endereço que é compreendido pelos correios, ele te leva somente até esse cara aqui, certo? E para nós é suficiente, porque chegando aqui eu vou ter uma artimanha que faz com que o endereço válido desse cara eu consiga repassar a mensagem para quem está aqui dentro. Vai ser motivo de uma outra aula, que é o NAT. Mas como é que eu faço para uma mensagem saindo daqui chegue aqui? Eu vou precisar de uma forma de endereçamento que identifique claramente essa rede, né, aqui onde ele está conectado, e ele especificamente, para que a mensagem saia daqui, venha para a rede da qual ele participa e se entregue a ele. Estão entendendo? Tá. Até aí tudo bem. Mas e como é que eu faço isso? Tá? Vamos usar, por exemplo, o CEP. Certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Esse conjunto de números aqui, ó, ele vai identificar estado, cidade, certo? E até a região da cidade. Esses três últimos, que são recentes, eles vão identificar o teu bairro e a tua rua nesta cidade. E esse endereço aqui, ele tem essa lógica. O que não acontece com o endereço físico do MAC. Tá? Então, como o endereço físico do MAC ele não tem hierarquia, eu não tenho como identificar a rede a qual estou inserido, baseado nesse endereço, eu precisei criar um endereçamento, uma forma de endereçamento que me permitisse uma mensagem sair de um canto e chegar ao outro, tá? Obedecendo as regras que estão presentes no endereço dela. Ok? Beleza. Isso foi só para preparar vocês, tá? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É isso aí, cara. Beleza. Agora que todo mundo entendeu para que é que danado serve esse endereçamento, né? Agora vamos para o que interessa. Opa, deixa eu voltar aqui que eu sem querer fiz uma misturada. Vamos voltar lá para o slide. Então, para isso foi criado o endereçamento IPv4. Vejam, estamos na versão 4, certo? Que é que está sendo utilizado atualmente.
Mas, só para deixar claro, nós temos o IPv6, assim, já está sendo utilizado, certo? IP versão 6. Vamos falar dele mais na frente. Ele já está sendo utilizado, só que ele ainda não tem o protagonismo que ele merece e que deveria, na verdade, que ele merece, né? Ele deveria estar tendo. Não é nem por merecimento, é por necessidade. Vamos falar mais sobre isso à frente, só para não complicar. Então, IPv4 tem um comprimento de 32 bits separado em grupos de 4 bytes. Então, vou ter uma estrutura mais ou menos desse tipo: 1 byte, 1 byte, né? 1 byte, 1 byte. Beleza. São escritos em notação decimal, separados por ponto. Até para facilitar a nossa compreensão, mas lembrando que aqui é um número binário. Cada interface do sistema vai ter direito a um endereço IP, assim como um endereço físico, né? Pronto. E ele vai fazer a conexão entre o host e o enlace físico, certo? Correto? Até porque ele trabalha na camada IP, que é a camada de rede, e o enlace, né, vai estar mais abaixo. Eu tenho uma máscara de rede, tá? Que vai indicar a quantidade de bits que identificam a rede ou sub-rede a qual estou conectado. Que é justamente caracterizado do primeiro bit, né, até até onde ela indicar, na verdade. Tá? É um pouquinho complexo esse assunto, já chegaremos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 3 redes distintas, cada rede com seu endereçamento. E o que é que vai me indicar? Quem é aqui que diz o que é rede e o que não é a máscara, tá? Então, no caso aqui, a máscara de rede vai ser 255. Bom, opa, me emocionei ali. Bom, o ponto aqui não pode ser um ponto simples não, tem que fazer uma bolinha. Ponto 255, ponto, tem que aprender a fazer um ponto 255, ponto 0. O que isso quer dizer? 255, eu tenho o byte todo preenchido com números 1. Então, 255, 255, 255. Todos 1, todos 1, todos 1, 0. É isso que eu estou querendo dizer. E esses 3 primeiros grupos de 8 bits, eles vão identificar a rede. Certo? E esse último grupo de 8 bits vai identificar o indivíduo da rede. Então aqui, endereçamento de rede desse grupo vai ser 223.1.1. Esse último grupo aqui vai identificar o indivíduo. Aqui, 223.1.2. E aqui, 223.1.3. Professor, mas por que eu tenho que fazer essa separação? Simples. Porque quando eu chego aqui nesse cara, na interfacezinha dele, e o endereço, por exemplo, a esse cara, ele vai comparar. Ó, esse endereço de rede faz parte da minha rede local? Não, não faz parte da minha rede local. Então, vamos pesquisar onde é que ele se encontra. Aí ele vai comparar com a tabela de roteamento dele, que é montada através do algoritmo de roteamento. Vamos ver mais na frente como é que isso ocorre. E ele compara, e vai ver que tem essa carinha aqui, ó, que coincide. Opa, o endereço de rede coincidiu. Então joga para essa interface, né? 223.1.2.9, jogou para cá. Quando joga aqui, aí aqui ele vai procurar se o cara existe na rede ou não. Pronto. Aí a necessidade de endereçamento hierárquico.
onde todo mundo tem um endereço que tem a semelhança, que faz parte da mesma rede. CDIR versus classe cheia. Isso aqui é bem legal. É que é o seguinte, vocês viram que nós estamos com IP versão 4, certo? Beleza. Mas por que IP versão 4? Foi o seguinte, logicamente, cara, a versão 1, a versão 2, a versão 3. E eles chegaram e botaram a 4. O seguinte pensamento, cara, essa quantidade de endereços que o 4 tem, não tem perigo de estourar, cara. Isso na década de 80. Por quê? São muitos endereços. Certo? Se você pegar de forma grosseira, você vai pegar os 32 bits, certo? Ver a quantidade de combinações, a quantidade é absurda. Então, tá valendo. Beleza? Beleza. Só que eles não contavam que a internet ia se popularizar, ia se tornar uma coisa comum, porque antigamente não, era restrito. E daí, todo mundo tem um dispositivo conectado à internet, um celularzinho, não seja lá o que for. E daí foi que veio o grande problema. Como é que eu faço agora para identificar todo mundo? Certo? Isso aí deu um probleminha. Mas vamos chegar mais a ele à frente um pouquinho. Então, endereço classe cheia. O que danado é esse endereço classe cheia? É o seguinte, logo no começo, quando o IPv6 foi criado, ele separou-se em grupos, certo? De acordo com a quantidade de indivíduos na rede. Então, eu sei o seguinte, eu tenho uma rede que eu vou ter muitos indivíduos. Então, eu vou separar mais daqueles blocos de bytes para indivíduos, né? Ou para rede, do que indivíduo. Ou então tinha rede com quantidade absurda de indivíduos. Então, eu vou botar menos bytes para identificar rede e mais bytes para identificar indivíduo. Beleza. Qual foi o problema disso aí? Isso aí é bom para organizar? Só que você começa a ter desperdícios. Porque é o seguinte, se você seguir a linha, essas classes, como está mostrado aqui no slide, eu tinha o grupo A, que eu tinha 8 bits para a rede e 16 bits para usuários. A B, 16 bits para a rede, 16 bits para usuários. E a C, 24 bits para a rede e 8 bits para usuário. Onde é que está a grande jogada? É que eu teria desperdício. Porque 24 bits de usuários, eu não nego que deva ter empresas que cheguem a essa quantidade. Mas a maioria não. E muitas vezes não se justifica colocar todo mundo visível na internet. Não é muito interessante. Então, o que acontece? Essas faixas de endereçamento, como elas tinham desperdício, elas começaram a não ser utilizadas mais. Quando começou a ter escassez de endereços. Tá? Criou o CIDR, que a turma chama de, também no aportuguesamento, siderizado, que é o Classless Interdomain Routing. Que é o seguinte, eu tenho um endereçamento que ele não respeita essas classes A, B e C. Eu tenho outras duas mais, mas vamos até a essas. Certo? Que não respeita essas classes e eles são usados de forma livre. Por exemplo, ao invés de eu ter somente 8 bits, eu posso ter, para endereçar a rede, 4 bits, 2 bits. Tá? Eu posso ter, em vez de 24, eu posso ter 30 bits para identificar a rede, o que vai dizer a minha necessidade.
tá? Não precisa ser necessariamente uma coisa fixa, determinada, de acordo com a minha necessidade. E eu posso subdividir essas redes de acordo com o meu bel prazer. Ok? Vamos lá. Então, endereço de classe cheia vai do 1.00 até o 127. Aí eu modifico depois os primeiros bits da rede classe B, C, D e assim sucessivamente. Tá? Certo? Então, o endereçamento aqui, né? IP, tá aí bonitinho. Temos as classes A, B, C e D, que é o endereço multicast. Para envios multicast. Então, temos aqui, ó, o nosso endereçamento IP, onde nós veremos a separação, tá? Aqui é o endereço IP, que é esse endereço aqui. E com qual parte dele nós saberemos quem faz parte da rede, né? Quem identifica a rede e quem identifica o usuário, que é o nosso querido host. Bom, eu uso a máscara de rede, ó, todos setados em 1, e faço um izinho, tá? Uma operação i. Com essa operação end, né? Para ficar melhor, porque em alguns lugares é i, outro é e, então end. Então jogo aqui, todos com 0, 0, todos com um repete que estava lá e separo somente o endereço de rede, tá? E usando o endereço de difusão, que é onde eu pego, tá? A parte de endereçamento de host, exceto todos como 1, eu separo, consigo separar aqui, ó, fazendo a operação entre pegando aqui, ó, esse cara aqui, se eu setar todos eles em 0, depois que eu identifico qual é o endereço de difusão, eu separo o endereço de host, tá? É bom saber isso, né? Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, transferi para lá. Isso aqui eu estou trabalhando com uma máscara do endereço de classe cheia. E se for endereço fidelizado? Vamos supor que eu recebi esse endereço de rede com essa quantidade de hosts. Como é que seria o endereço fidelizado? Simples. Eu puxaria, por exemplo, ó, esses 4 primeiros bits aqui. Eu sempre vou trabalhar com os bits mais à esquerda para identificar o meu endereço de rede. Então, vou fazer uma subrede desta rede, desse endereço que eu recebi. Vou criar subredes. Detalhe, é bom deixar claro que os bits setados como 0, eles são reservados para identificar o endereço de rede. E os bits, quando estão todos setados com 1, eles também são reservados para endereço de difusão. Ou seja, se eu separei 4 bits, certo? 2 elevado a 4 potência, eu vou ter 16 combinações possíveis. Dentre as quais, ó, 2 elevado a 4, eu vou ter 16. Dentre as quais, eu tenho dois números, 2 endereços, que são reservados. Então, subtraio 2 aqui, então na prática, eu vou ter aqui 14 endereços de rede possíveis. Aqui eu tenho 8 com 12, então eu vou ter 2 elevado à 12ª potência, menos 2 endereços de host possível para cada subrede daqui. Tá certo? Então, vou deixar claro, né? Esse detalhezinho. Datagrama IPv4.
nós sabemos que eles são separados em grupos, né, de 4 bits. O endereço, ele está aqui, mas o mesmo não ocorre mais aqui. É só para identificar, para facilitar a nossa compreensão. Aqui são flags, referente a fragmentos, certo? O deslocamento do fragmento, a versão do IPv4, o IP, nesse caso aqui o datagrama está sempre com 4 aqui, o tamanho deste cabeçalho, porque ele pode ser maior, né? O tipo do serviço, certo? Que eu estou utilizando, o comprimento total desse datagrama, a identificação do datagrama, aqui referente, todo mundo aqui, ó, a deslocamento, tempo de vida do datagrama, o protocolo da camada superior a qual que eu estou transferindo os dados, e aqui o checksum, que é para verificar ver se tem erros, tá? Aqui endereço de origem e destino, opções, também fazendo parte do cabeçalho. Daí que eu tenho esse campo, tamanho do cabeçalho, que vai dizer o quanto de opções eu ainda tenho. E ao final do tamanho do cabeçalho eu vou ter a parte de dados, tá? Então, já está aí explicando, certo? Pronto. Comprimento total. O comprimento total, ele não vem para cá. Opa, aqui. O comprimento total do datagrama, ele vai estar relacionado com o MTU, tá? Porque ele é quem determina o tamanho máximo na camada de enlace, e a ideia é que o enlace ele encapsule o datagrama por completo, sem fragmentar ele, tá? Direitinho. Ou seja, ele chegou na camada de enlace, eu encaixo certinho no quadro da camada de enlace no datagrama. Daí que eu acabo tendo que fragmentar o meu datagrama, caso o MTU da rede que eu estou passando por ela agora seja menor do que o que eu na minha rede de origem. Então eu vou ter que fragmentar para ele se adequar àquele tamanho, tá bom? Vou falar mais sobre isso à frente. Pronto. O resto eu já falei lá. Então, da fragmentação. O que acontece? Eu estou navegando na rede, né? Eu saí da minha... Navegando não, desculpa. Meu pacote. O pacote é que está passando. Não sou eu que estou navegando na internet, sites, essas coisas não. O meu pacote saiu da minha rede de origem, né? E está indo para o destino. No meio do caminho, eu entro numa rede e essa rede tem um MTU menor, né, do que a minha rede de origem. É um pessoal preguiçoso essa rede, né? Foi boazinha. Pelo menos alguma coisa, né? Uma piadinha que soltei na... E geralmente não acontece nada. Então, onde é que está a jogada? O que eu faço? A MTU, ou seja, o tamanho do quadro na camada de enlace, a camada inferior, que tem que encapsular certinho um datagrama, é menor. O que eu vou fazer? Bom, o que é que ser feito é fragmenta esse IP, esse datagrama, esse pacote, tá? De forma tal a ele se adequar ao novo tamanho desse enlace. Então, o que é que eu faço? Eu me utilizo dos flags, né, more fragments, para determinar que esse datagrama está fragmentado, né, e informo o deslocamento no campo de deslocamento, dizendo onde é que ele se encaixa, tá? E aí eu vou identificando onde é que esse datagrama, onde é que ele vai ficar. Então, no destinatário, lógico, né? Quando chegar no fim. Então, eu estou aqui nessa rede aleatória que eu estou passando por ela e ela não aceita o tamanho que eu estou navegando aqui. O tamanho que ela espera é menor. Então, eu vou fragmentar o meu IP e vou informar no deslocamento qual é a posição de cada pacotezinho, marcando MF com bloco fragments 1. O último fragmento é setado como 0.
Então não espero mais nada. A partir daqui ele acabou. Tá certo? Pronto. O primeiro tem deslocamento em 0. Daí eu sei que é o primeiro. E o próximo ele vai ser exatamente o número que vem após o tamanho máximo de carga desse fragmento que eu estou com ele agora. E assim sucessivamente. Aí eu vou montando essa coxa de retalho no final. Ok? Então, simples assim. Tá? Realmente é um negócio do outro mundo. Bom, pessoal, com isso nós fechamos essa partezinha falando sobre o IP versão 4. Porque mais na frente faremos sobre o IP versão 6, que tem bastante diferenças e melhoramento em relação a isso. Tá bom? Não fiquem tristes, não fiquem tristes. Tá? Porque teremos mais à frente. Tá bom? É isso aí, teremos mais aula. Então, pessoal, um abraço e até a próxima.